Marketing é sobre entender desejos e necessidades. Não é sobre construir coisas bonitas e fazer textos que chamem a atenção. Então, cara, foca muito em entender. Fazer pergunta, acho que é a característica-chave para o profissional atualmente. Quando você já chega achando que você tem todas as respostas, provavelmente vai dar errado. Bem-vindos a mais um ConturbiCast. Para você que curte marketing, empreendedorismo e liderança, tô aqui com o chefe, o líder da LG, Lugar de Gente, do Marketing e Produto, Aloysio Moraes. Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui. Só não sou chefe, mas estou liderando. Vamos nessa. Eu gosto de falar chefe pra gente mostrar a diferença de chefe e líder. Me fala, o que é ser um líder para você? Cara, ser um líder é facilitar a vida dos seus liderados. É você desbloquear caminho e entender que o seu papel é fazer com que as pessoas consigam fazer o melhor delas da melhor forma possível e, cara, tendo uma jornada incrível ao longo do processo. O que é a LG? Porque a gente já falou com o gerente da LG de produtos da LG, né? E não lugar de gente, né? Conta pra gente o que é. Legal. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. A LG é o maior player na oferta de software para gestão de RH do Brasil. Uma empresa que tem 38 anos de vida, de Aparecida de Goiânia, e que foi, lá atrás, o primeiro software com interface para gestão de folha de pagamento. E aí conquistamos grandes contas e mantemos elas até hoje, entre elas Globo, Pirelli, Balduco, são clientes de longa data nossos. Empresa pequenininha. Só empresa pequenininha, só pouca gente. E ao longo do tempo a gente foi expandindo essa nossa competência de folha de pagamento para fazer o que hoje a gente brinca, que é acompanhar o colaborador do olá até o até logo. Então a gente oferece folha de pagamento, benefícios, ponto, recrutamento e seleção, universidade corporativa, avaliação de desempenho. Então o objetivo, no final das contas, por mais que a gente fale muito do e para o RH, é conseguir transformar a jornada do colaborador, que é a missão do RH, no final das contas. E aí, transformando essa jornada do colaborador, sendo o principal parceiro do RH, a gente vai se posicionando como principal solução para a gestão de capital humano do Brasil, que é como a gente se apresenta hoje. Bom demais. Porque nesse mundo que a gente fala muito de inteligência artificial, né, a gente desumaniza um pouco. E mesmo assim, eu vejo algumas tendências das empresas prestarem mais atenção nos colaboradores, pensarem em mais plataformas, essa gestão toda. Eu estava lá no Web Summit, no Rio, e eu vi muita startup focada em RH. Aí você falou, cara, que loucura, né? Uma tendência, assim, né? As pessoas olharem mais para as pessoas. Vocês já viram isso muito antes, né? Me conta como vocês estão nessa parte de inovação, vendo essas tendências do mercado, para onde vocês estão mirando? Inteligência artificial não é uma tendência, né? Já é uma realidade. Tem gente que fala que é o futuro, quem fala que é o futuro já está no passado. Exatamente. Porque já chegou para ficar. Inovação, acho que é um dos temas que eu mais gosto de falar. E a verdade é que muitos de nós ainda falam em inovação como se fosse um momento de eureka, em que você está sentado e do nada você tem aquela ideia brilhante que vai mudar o jogo. Pum. Nossa. E inovação não é isso, né? Inovação nada mais é do que você conectar os pontos. E para conectar os pontos, você tem que estar muito próximo do mercado, muito próximo do cliente e, por consequência, muito próximo das pessoas. O que a gente busca fazer nessa frente de inovação e algumas das iniciativas que a gente está fazendo é entender com ainda mais profundidade quais são as dores dos nossos clientes e as dores do mercado para que, por meio de tecnologia com inteligência artificial, por exemplo, a gente consiga não só trazer análises de alta qualidade para esse gestor de RH e para os próprios gestores de pessoas das empresas, mas também proativamente trazer insights. Eu assumo um chapéu dobrado, né? Porque eu sou diretor de produto e de marketing. Mas eu falo que o nosso produto ele está evoluindo para atacar 3 frentes. Que aí, quando a gente faz isso, a gente constrói um ciclo virtuoso ali. A digitalização do RH e dos seus processos e da gestão de pessoas, que é algo que a gente já vem fazendo há 38 anos e faz, modéstia à parte, bem. A automação dos processos, porque uma vez que eles estão digitais, as informações estão na nuvem e aí você consegue fazer com que as coisas sejam mais rápidas. Estamos caminhando muito bem nessa frente, mas não tanto ainda, tem espaço no mercado como um todo, não só a LG. E o terceiro, que para mim é a onda do momento, na verdade, é como você apoia na tomada de decisão. Então, uma vez que você digitaliza e automatiza, cara, o dado está na sua mão. E aí você consegue apoiar na tomada de decisão. E os RHs, eles têm um desafio, porque geralmente, e agora com
cobrança crescente por eficiência operacional, redução de custo, os RHs precisam cuidar mais das pessoas. A gente está batendo recorde de turnover voluntário no Brasil ano após ano, nos últimos 3 anos. Ano passado foi recorde de novo. O que seria um turnover É quando os voluntário? colaboradores pedem para sair. Legal. Né? Eu gosto de puxar, porque às vezes a pessoa tá ouvindo E e não não sabe o que é. Excelente, Você não excelente. você não tem que procurar no Google. Tecla SAP já vai direto. Excelente. Então, o ano passado a gente teve recorde de pedidos de demissão voluntários no Brasil. É porque o mercado tá aquecido, né? Eu acho que tem mais emprego, a galera fica pulando de um pro outro. Ou não? O que você acha de tendência aí? Depende do mercado. Quando você fala tecnologia, ele desaqueceu bastante, mas ainda tem bastante oferta. Mas o que a gente está vendo, e aí você tem que separar essa demografia por idade. Quando você vê as faixas etárias mais novas, é um pessoal que não cria tanta relação com o trabalho, procura muito um propósito, o que é totalmente válido e louvável, quem não procura. Lógico, né? Mas quando há uma desconexão com o propósito, essas pessoas elas têm menos apego a mudar de emprego. Então, até o papel aqui da LG, e acho que um tema que eu gosto muito de falar, as empresas olham muito sobre retenção. Parafraseando um amigo parceiro da LG, tem um livro chamado Felicidade dá Lucro, ele fala que a gente não deveria olhar para retenção, a gente deveria olhar para encantamento dos colaboradores. Porque quando a gente tem esse encantamento, as pessoas vão se sentindo parte, elas vão estar conectadas ao propósito e, por sua vez, vão querer ficar e entregar resultado. E aí, no mundo de software, a gente tem uma métrica que a gente chama de Lifetime Value, que é basicamente você medir o tempo de vida, exatamente. Você medir o tempo de vida do seu cliente contigo e quanto que ele traz de dinheiro durante esse tempo de vida. No mundo do RH existe o Employee Lifetime Value, que ao invés de você olhar e fazer com que, cara, aqui as pessoas ficam 10 anos, é você garantir que as pessoas têm uma jornada tão boa que mesmo que elas fiquem 1, 2 anos, cara, seja muito bom para elas e seja incrivelmente bom para a empresa. Porque é muito melhor você ter uma pessoa 2 anos entregando muito resultado do que ter uma 10 que só tá ali completando o time. Então, acho que você nem percebe que saiu, né? Não Exatamente. Faz nem diferença. E acontece muito. Então, acho que a gente, enquanto LG, olha isso pro nosso negócio, estimula os nossos clientes para olhar dessa forma. E eu acho que nesse tema que você trouxe do porquê que tem tanta demissão voluntária, talvez uma das coisas seja, sem dúvida, mercado aquecido e as pessoas fazem mais o tal do job hopping, ficam pulando de um para o outro. Mas eu acredito muito também, e a gente vê uma tendência do maior protagonismo do RH, é porque a gente precisa trabalhar políticas de encantamento e não políticas de retenção. Porque as pessoas têm que querer ficar. Não é a coisa de, quero ir embora, tá bom, eu te dou 15% de aumento. Se alguém chegar com 16%, leva. Então não é sobre só salário, claro que é importante, mas é garantir que as condições dentro daquele ambiente façam sentido para os dois lados. É uma relação, né? Totalmente. Não pode ser um leilão, né, cara? Exato. Leilão sempre quem dá mais leva. Simples assim. Falando de outras tendências, né? Você falou, essa é uma tendência grande de mudar de retenção para encantamento. O que vocês estão gerando na plataforma, nessa solução de produto aí, para ajudar nesse encantamento? Hoje, na LG, com a suíte que a gente tem, que pega de ponta a ponta, a gente está começando um trabalho, super spoiler aqui para vocês e para quem estiver ouvindo a gente, de como a gente conecta essas coisas para conseguir gerar, de fato, insights de alta qualidade que vão desde áreas que estão com alto volume de trabalho, com profissionais se sentindo exauridos, próximo do burnout, até encontrar pessoas que estão performando em alta rotação e que deveriam pegar desafios maiores e pegarem um aumento. Você imagina que, como a gente tem a folha de pagamento, eu conecto folha de pagamento com avaliação de desempenho com a última pesquisa de clima. E aí eu posso mostrar que aquela pessoa que está dizendo que não se sente valorizada, tem 1 ano, 2 anos que ela não é de fato valorizada. Então eu consigo trazer isso, e hoje são essas análises que o RH faz. Quando eles têm uma área de business partner, o trabalho dessa pessoa é ficar olhando e ajudando os gestores a tomar decisão. E se eu conseguir dar para ela isso já pronto, para que ela invista menos tempo gerando um monte de Excel e tentando cruzar dado, e de fato investir tempo em entender como fazer com que aquilo faça sentido para a pessoa e para a empresa. E até qualidade de dados, né? Porque às vezes a pessoa faz a pesquisa de clima e ela não tem certeza se a pessoa foi honesta nos resultados, porque não tem um layer ali
dando essa honestidade ali, né? Garantindo que a pessoa possa ser honesta com o que ela tá falando na pesquisa de clima. Porque tem muita pesquisa de clima que o cara fala, pô, vou ser demitido aqui se eu falar mal do meu chefe. Tem muito isso. Então é legal quando você terceiriza isso para uma empresa que tem tecnologia por trás, vai te dar insights e te dar essa segurança de que eu posso falar a verdade aqui. Vai ser anônimo. Vai ser anônimo. Que normalmente não é, né? Isso acontece muito, eu já escutei muito do mundo corporativo, tipo, pô, cara, não aguento mais meu chefe, mas eu não posso falar na pesquisa de clima. Fazer isso, o cara ou vai me mudar de área, ou vai me demitir. Esse é o maior desafio de pesquisa de clima, mas para mim isso vai num passo atrás, que é a construção da cultura do negócio. Quando você pega, e principalmente nos meios de tecnologia, os negócios mais bem-sucedidos são aqueles que conseguem fazer uma cultura que não tem harmonia artificial, em que há uma transparência muito grande, né? Tem um livro que eu adoro que se chama The Alliance. Eu não lembro se é Reed Hastings ou Reid Hoffman o autor, mas é Reed alguma coisa. E ele fala muito sobre cultura, mas no ponto de vista de conexão e de relação entre líder e liderado, que precisa ser uma aliança no final das contas. E aí tem um conceito que se chama Tour of Duty, que é basicamente você conseguir identificar dentro do negócio qual é o seu tour e alinhar com o seu gestor qual é o seu tour. E a partir desse alinhamento, você completa aquilo ali e depois você fica procurando outros tours e em algum momento pode ser que você não tenha mais algum no negócio. E o bom gestor, ele deveria, quando entender que a jornada ali acabou e não tem espaço para subir, ele deveria ajudar o colaborador a encontrar outro lugar. Dentro da empresa, preferencialmente porque você mantém o talento, mas na pior das hipóteses, fora. Eu uma vez passei por isso e me doeu, assim, porque eu tinha um analista que trabalhava no meu time. Cara, ele era júnior, ninguém dizia. Ninguém dizia que era júnior. Performance lá em cima, inteligente pra caramba. E ele queria trabalhar numa área de estratégia, para olhar OKRs com mais profundidade, pensar tudo com mais profundidade. A gente não tinha espaço para construir uma área de estratégia para eu dar a pista que ele merecia naquele momento. E aí, conversando... Você fica frustrado demais, né, cara? Nossa. Conversando, ele falou, cara, é isso que eu quero. Eu falei, Renan, era Renan o nome dele. Renan, um abraço. Ele decidiu sair e me chamou para conversar antes da decisão. Eu mostrei para ele todos os pontos positivos que teria nele ficar, mas eu falei, cara, se é realmente isso que você quer, eu te incentivo a tomar esse passo, porque, cara, tem que ser bom para todo mundo. E aí você força, às vezes, a pessoa a ficar prometendo para ela que, não, daqui a 6 anos essa área vai existir. Daqui a 6 meses, perdão. Aí daqui a 6 meses você conversa, então, mais 6 meses. Faz sentido? Faz sentido você gerar essa expectativa, né? E essa frustração na pessoa? Então essa relação ela precisa ser transparente. E quando você tem uma relação assim nesses assuntos delicados, a tendência é que a pesquisa de clima também seja mais transparente. O resultado da pesquisa de clima, assim como o resultado de uma avaliação de desempenho, não deveria ser surpresa. Porque ela é só a consolidação de um trabalho consistente que vem acontecendo no dia a dia. Ninguém deveria receber uma avaliação de desempenho ou um gestor receber uma avaliação de pesquisa de clima falando que a sua área, o pessoal não está muito motivado. Caramba, todo mundo parecia muito motivado para mim. Não deveria ser surpresa. Se é surpresa, tem algo errado. É que nem NPS negativo, né? Que o cara recebe um NPS, ele caiu 3 pontos e fala, cara, como assim? Não, cara, você não fez o serviço bem feito ali. Exatamente. Não deveria ser surpresa. Só que internamente é o mesmo pensamento, cara. Igualzinho. Agora, falando de marketing, né? O que vocês fazem de ações para manter os clientes que vocês já têm e prospectar novos? Um dos pilares do nosso negócio é garantir que a gente constrói e mantém intimidade com os nossos clientes. E não tem como você construir intimidade, seja no ambiente profissional, seja no pessoal, sem querer genuinamente entender e conhecer as pessoas, né? Então a gente tem alguns times que se aproximam muito do cliente. O meu é um deles. Ainda mais agora, a gente acabou de criar uma área de marketing de produto, inclusive, dentro do negócio, legal. Que vai olhar muito de próximo tendências de mercado, também fazer pesquisas com clientes. Temos uma diretoria de sucesso do cliente e uma diretoria de experiência do cliente. Além do time comercial, que faz todo um assessment ali para construir uma solução que faça sentido. Então a gente busca se conectar o mais intimamente possível com esses clientes para entender não simplesmente a necessidade, mas entender quais são os desafios, qual a estratégia para o RH. Não só para esse ano, mas para os próximos anos. Falei de Tour of Duty agora há pouco. Qual é o Tour of Duty daquele CHRO? Né? O que ele quer entregar ali como case daquele negócio? E o RH como um todo. Então, uma vez que a gente entende isso, a gente consegue fazer um mapa e modularizar, personalizar, ajustar a nossa solução para que entregue valor da melhor forma para o cliente.
Isso começa não só quando ele se torna cliente, mas antes também. A gente tem uma série de canais que a gente costuma trabalhar, e eu sou defensor do foco, então não adianta você trabalhar com 15 canais ao mesmo tempo. Hoje a gente trabalha com evento, então a gente participa de algumas feiras, mas ali a gente não constrói muita intimidade. A gente tem um evento awareness, que né, provavelmente. é mais awareness, é mais estar presente, mas a gente tem uma confraria de CHROs que a gente costuma fazer. Pra quem não sabe o que é o CHRO, é o C-Suite, né? É o C-Level, é o CEO do RH. Exatamente. Exatamente, é o Chief Human Resources Officer. Que mudou muito esse nome, né, cara? É o diretor de RH, o VP de RH, ele é o CHRO. É a mais alta liderança no tema gestão de pessoas dentro de uma empresa. Então a gente faz uma confraria com um grupo muito seleto que a gente convida com muito carinho e realmente indo no 1 a 1 ali, para a gente sentar numa mesa de jantar ou de almoço, enquanto a gente come alguma coisa gostosa juntos, bebe alguma coisa juntos, a gente discute sobre tendências, sobre desafios, a gente se conhece. Ontem, inclusive, teve e a gente tem uma parceria com o Adriano Lima, que é um executivo de RH muito conhecido, o executivo mais seguido, inclusive, nas redes sociais, quando o tema é gestão de RH, ele faz a curadoria pra gente. Ele agora tá na carreira de consultor. Ah, que legal. Né? Mas tem uma jornada bastante sólida, então ele faz essa confraria conosco e fazemos outros formatos de confraria com outros convidados também. Às vezes com tema, às vezes sem o tema, mas sempre com a proposta de debate. E um debate casual leve também, não é aquela coisa de vamos ficar conversando todo mundo junto. Não, a gente... Vários temas rodando na mesa de uma forma leve, de uma forma sutil, 10, 15 pessoas no máximo. Então é um formato que a gente faz desde o ano passado e tem sido muito legal, assim. Teve um ontem, a gente vai ter um outro hoje, inclusive. E a gente cada vez mais também está trazendo pessoas, produzindo material, produzindo conteúdos para trazer insights de alta relevância, né? Aquela estratégia que se chama de thought leadership, ali, que você tem que ser o líder de pensamento naquele tema. A gente, obviamente, conhece bastante de alguns temas de RH dados os 38 anos de jornada, mas a gente não é especialista no assunto, então a gente convida pessoas. A gente tem uma revista, por exemplo, se chama Uma. Impressa? Impressa. Ah, que legal. A gente imprime interessante ela. Isso, cara, porque a gente fazia revista impressa aqui, tempo atrás, e foi morrendo cada vez mais, né? Mas eu falo, se você colocar uma revista na mão da pessoa, ela não compra mais, mas se você colocar na mão da pessoa, ela lê, né? Ela lê, e mais do que isso, elas gostam de estar na revista. Então a gente convida as pessoas para falar dos seus cases. E com uma base de clientes como a nossa, cara, o que tem de case incrível pra gente compartilhar, cases de mudança de cultura, cases de mudança de processo, cases de como a empresa tal conseguiu trazer mais engajamento depois de um momento de crise por conta de demissão em massa, por exemplo. Então tem uma série de cases muito bacanas que a gente traz essas pessoas para perto. Elas estão conosco nas confrarias, elas estão conosco na revista. Em algum momento daí ela acaba virando cliente. Em algum momento ela acaba virando cliente. É relacionamento, né? Total, isso. Cara. A venda, principalmente no B2B, ela não é aquela venda transacional que a pessoa aperta um botão e bota o cartão de crédito e sai amanhã também. Ela é uma venda que ela leva um pouquinho mais de tempo e que você precisa construir essa relação não só para você mostrar o valor que você tem, mas principalmente para a pessoa do outro lado confiar que você consegue ajudá-la. E aí isso é um trabalho que demanda tempo. O pessoal tem muita ansiedade de fazer a coisa no B2B acontecer rápido. Eu já escutei muito mais. Não, tem essa solução aqui que você vai encurtar o seu prazo de venda. Você tem um gap, às vezes, de 1 ano até fechar o negócio. Eu imagino que é mais ou menos o que a gente tem aqui também de problema. Às vezes demora 1 ano o cara assinar o contrato com você, mas vai perdurar durante 5, 6 anos. Então, cara, foi 1 ano ali. O cara falou, não, em 3 meses eu consigo reduzir o seu tempo de aquisição de cliente. Cara, mas será que eu quero isso? Acelerar um processo de relacionamento? Porque depois, o que veio rápido, vai rápido também. Exato. Porque às vezes o cara não criou esse relacionamento, não entende como que é o seu negócio, você não entende o negócio do cara. Como vocês fazem, né, quando chegam umas propostas assim, cara, vamos encurtar esse tempo aqui, porque chegou o executivo, porque precisa fechar mais negócio, aquela pressão de venda. Como que você balanceia esses pratos? Legal, cara. Essa é uma pergunta que quem tiver a resposta vai ficar milionário muito rápido. É complicadíssimo. É muito difícil, mas, na minha humilde opinião, o segredo para isso acontecer, na verdade, é claro que a gente está sempre procurando por mais eficiência, né? Mas você tem que tomar muito cuidado com a qualidade. Eu sou mais defensor de você garantir um funil recheado
porque aí você tem tempo, você tem gente que já tá no final enquanto tem gente entrando, do que você tentar acelerar os processos. Porque é isso, é igual dinheiro, né? Dinheiro quando vem fácil, vai fácil. Com o cliente é a mesma coisa, com a diferença é que o cliente nunca vem fácil, mas para aí é. Então, você vai encurtar, talvez seja bom para você, mas para o cliente não vai ser tão bom assim. Então, acho que a questão-chave é o que você está perdendo para encurtar esse funil. E se você tem etapas que de fato são desnecessárias, e às vezes tem, às vezes você precisa fazer uma análise crítica e ver que, por exemplo, olhando para o lado de marketing, cara, você captura o mesmo lead em 3 lugares diferentes antes de colocar ele na cadência. Você precisa realmente ter tanta landing page de captura? Como é que você já consegue... Às vezes você pega uns formulários de lead que o cara tem que preencher um testamento. Precisa daquilo tudo? Será que... E eu até gosto de... Eu falo isso muito com o nosso head comercial, né? Quem decide o quão qualificado tem que ser o lead não é o marketing, é o comercial. Porque a qualificação pode ser via telefone ou pode ser via formulário. Se o time de vendas tem capacidade, em termos de horas ali, para qualificar por telefone, eu não vou criar barreira. Eu vou pedir nome, e-mail e nome da empresa e já vou mandar. Agora, se está indo gente demais, com baixa qualidade, aí eu abro um pouco mais o formulário e faço um pouco mais de perguntas. Acho que esse tipo de coisa que precisa ser fluida para você encurtar etapas, encurtar velocidade e por aí vai. Mas agora, pular etapas inteiras que fazem com que você entenda, né, vão fazer com que você entenda um pouco menos do cliente no final, acho que tem que pensar com muito cuidado. Você falou que foi empreendedor, cara. Me conta como foi. Você começou a carreira na vida como empreendedor, foi isso? Foi isso. Comecei como empreendedor. Cara, isso é sensacional. Como foi? O que você abriu de negócio? Legal. Cara, na verdade, eu comecei a carreira trabalhando numa aceleradora de startups lá no Rio. Na época que o Rio era o polo das aceleradoras no Brasil. A maioria era lá. Depois acabou vindo para São Paulo. Cara, foi uma experiência sensacional porque eu comecei como estagiário, só que eram estagiários dos fundadores da aceleradora. Aí depois eu acabei virando gerente lá de operações da aceleradora, aprendi um monte. Foi bem na época que o Brasil estava bombando de investimento, de startups e tal, e vinham muitos gringos para o Brasil para conhecer o ecossistema. Tem até uma iniciativa de uns caras lá do Vale do Silício que chamava Geeks on a Plane. Os caras com muito dinheiro fretaram um voo e começaram a visitar ecossistemas empreendedores. Que ano isso? Em 2011, 2010, por aí. 10, 12, algo por aí. A famosa capa da Economy. A capa do The Economist foi em 2014, eu acho. E eu tenho uma história engraçada sobre essa capa. O Cristo Redentor voando, né? Essa capa aí, eu tenho uma história engraçada sobre ela, vou contar já, que tá totalmente ligada à minha história de empreendedor. Mas aí eu trabalhei nessa aceleradora por talvez 2 anos, se eu me lembro bem. E aí a ideia do meu negócio veio dentro da aceleradora, na verdade, porque vinha muito turista, muito estrangeiro querendo conhecer o ecossistema e perguntando, e aí, cara, como é que eu compro ingresso para ir pro Cristo Redentor? Que passeio eu posso fazer? Me dá uma dica. Aí eu, pode dar um negócio isso. Na época não tinha um marketplace de passeios. E o hotel urbano estava começando a decolar, a compra de pacote estava começando a realmente ser uma coisa no Brasil. Já tinha Decolar.com, já tinha Viajanext, mas ainda não era um perfil do brasileiro 100% acostumado a comprar digitalmente, ainda mais comprar viagem. E a gente lançou um marketplace que reunia, na época, primariamente o Rio de Janeiro, com passeios ali que as pessoas podiam fazer a reserva online. A gente aprendeu da pior forma que o turismo é o mercado com maior custo de aquisição e pior conversão no Google. Então a gente precisaria despejar um caminhão de dinheiro para gerar tráfego necessário e a gente pivotou o negócio. Mudou para ser B2B. E aí o que a gente fazia? A gente construiu um sistema de gestão de reservas por onde essas agências gerenciavam ali quantas vagas tem na van, quais passeios tem amanhã, e aí eu conectava eles com Decolar, com Viajanet, com Hotel Urbano. Então fazia a meia ponte entre esses dois players. E fazendo o pitch aqui, né? O investidor, né? Como que gerava receita? A gente ganhava comissão em cima das reservas. Ah, entendi. Então era um marketplace B2B que conectava guias, prestadores de serviços, exceto hotel e tal, mas aos canais de venda. E aí em cada venda a gente ganhava ali uma comissão. Passei por toda a jornada de levantar investimentos, de achar que ia ficar muito rico e que ia dar muito certo, de achar que eu ia ficar maluco e ia dar muito errado. Fiquei maluco, não fiquei rico, mas a história engraçada com The Economist é que a gente lançou o negócio no ano que o Cristo Redentor estava na capa como Brazil's the next big thing, alguma coisa assim. E a gente fechou o negócio quando
de novo, estávamos na capa do The Economist e a manchete era Brazil has blown off. E o que estava para baixo. Porque o nosso negócio, era Razum o nome da empresa, era uma receita adicional para esses players, né? E aí veio a crise, pós-Olimpíadas, vou vestir no meu core, e aí a gente ficou de lado e, cara, uma das coisas que eu aprendi nessa jornada, que serve como empreendedor, mas serve como executivo, serve como profissional, é que resiliência e cabeça dura é uma linha muito tênue. Eu passei essa linha... Eu tenho uma frase célebre que é: o resiliente é o teimoso que deu certo. A diferença é essa, porque enquanto ele não deu certo, ele é só um teimoso. Exatamente, exatamente. Eu e os meus sócios, a gente tentou até não dar mais. E aí a gente viu que, cara, a gente tentou de tudo. E aí pode ser um misto de timing com não estarmos capacitados ali pro momento. Já várias reflexões já rolaram nesses anos sobre o tema. Mas aí em 2017 a gente acabou optando por fechar o negócio. Mas, cara, foi uma jornada que eu não me arrependo em nenhum momento sobre ela. Deve ter aprendido demais, cara. Demais. Aprendi demais, foi muito legal. E qual que era o seu papel dentro dessa sua startup, né? Eu era o CEO da startup, mas CEO de startup é aquilo, né? Você faz de pouco com tudo, mas eu comecei olhando muito para produto, mas aí eu tinha um sócio designer e um sócio engenheiro de software. Ah, legal. E aí, em dado momento... Então você ficava mais no business, então. Aí depois eu acabei indo mais para business. Então eu cuidava de toda a parte comercial, toda a relação com investidores, ficava comigo também, a estratégia macro do negócio. E o relacionamento com esses grandes players, na época eu tinha 23 anos, imagina eu indo lá com meus 23 anos com o CEO da Decolar.com, com, sabe, os caras que têm muito mais experiência. Você fez um network absurdo também, né? Gigantesco. Foi muito legal. Foi muito legal. E aí, o que você tirou de resultado, né? Porque, assim, a grande decepção do empreendedor é quando você fecha, né? Porque você se sente um inútil, nunca mais você vai entrar no mercado, fracasso. Exatamente. Como que foi pra você psicologicamente, né? Se reerguer disso? Foi duro. Foi duro, fracasso é a palavra, decepção, minha família, minha mãe, minha esposa, meu irmão, minha esposa principalmente, apoiou loucamente, momentos que eu achei que eu ia existir, até fica aí uma coisa assim, empreender você tem que ter muita cumplicidade, muita parceria com quem tá do teu lado, porque se a pessoa não estiver contigo, cara, algo vai dar errado no meio da jornada, ou o relacionamento ou o negócio. E eu tive o privilégio de ter uma parceiraça para todos os momentos, que fez muita diferença. Mas a sensação depois foi de fracasso e, cara, decepção, assim. E aí, depois de alguma reflexão, aí vem de novo uma coisa que... A sorte é importante no processo, né? É claro que trabalho duro precisa acontecer. Trabalho duro vira sorte, né? E sorte sozinha não acontece. Não, exato. Tem uma frase que eu gosto que é: acredito demais na sorte e percebo que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Que é isso, às vezes se você não trabalha, não tá atento, a sorte vai bater e você não vai ver, né? Mas tive muita sorte ao longo da minha jornada. E aí tem uma história engraçada, que um dos meus investidores esteve num evento nos Estados Unidos com o CEO de uma empresa chamada Get Your Guide, que é o maior marketplace de tours e atividades da Europa e era o nosso maior benchmark, antes do meu negócio fechar. E ele fez uma ponte entre nós para ver se ele queria fazer uma parceria conosco, pra gente fornecer os passeios para eles venderem aqui no Brasil e tal. Eles não queriam na época, porque queriam ter o próprio inventário. E aí, talvez uns 2, 3 meses depois de eu ter fechado o negócio, passado ali aquele luto inicial, eu comecei a tatear algumas coisas, eu lembrei, cara, eu tenho e-mail daquele cara, deixa eu mandar uma mensagem para ele. Mandei uma mensagem achando que não ia dar em nada, que ele nem ia responder, mandei falando, cara, fim de uma jornada incrível, você sabe melhor do que eu, inclusive, como é que é difícil empreender, ainda mais nesse mercado. Eu tentei, fiz coisas muito legais, conheci bastante o mercado aqui, mas não deu certo. Depois de 5 anos, 6 anos, não lembro bem. Seu investidor era gringo? Era brasileiro. Era brasileiro. Não sei se vocês têm planos para América do Sul, para o Brasil, mas se tiverem, vou adorar falar para ver se a gente faz alguma coisa junto. Calhou que ele respondeu, para minha surpresa. A gente ficou conversando uns 2, 3 meses e eu fui contratado para liderar a operação deles aqui inicialmente no Brasil e depois acabei pegando a América do Sul inteira. E aquilo para mim, cara, foi uma validação, porque eu vi, talvez eu não seja esse fracasso, sabe? Porque os caras que eram a empresa que eu mais me inspirava, que eu olhava ali como benchmark, estão me contratando para continuar fazendo aquilo que eu amava, legal. Tiveram circunstâncias e, claro, reflexões de coisas que eu podia ter feito diferente na época, mas aconteceu também, então vamos seguir em frente. Eu fiquei 3 anos lá nessa empresa, no Get Your Guide, e aí foi quando eu saí para a Afya. Fiquei de 2017 a 2021 na Get Your Guide, 2021 comecei na Afya.
que é a AFIA, né? Só pra gente pegar essa trajetória sua, boa. e o que você fazia lá? Boa. A AFIA é o maior player de educação para medicina do Brasil. É a empresa que mais tem market share de vagas de medicina no país. É uma empresa que já tem alguns anos de vida também, que na verdade ela é o fruto de fusão entre duas outras empresas. A NRE Educacional, que era mais focada para graduação de medicina, e a Megcel, que era um curso preparatório online. Então, assim, 2 produtos que pegavam médico em estágios diferentes se juntaram para aumentar o LTV e diminuir o CAC. E aí virou a AFIA. A AFIA mesmo surgiu em 2019. O nome, fusão dessas duas. Em 2019, os caras tiveram um plano ambiciosíssimo e abriram um IPO em Nasdaq. Um IPO super bem sucedido. E a jornada ali era... abrir capital, tá, gente? Isso. Abriu capital público nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na maior bolsa de mercados capitais do mundo. Já foi direto com um sonho muito grande e foi muito bem sucedido a abertura de capital. A empresa estava com a fusão de 1 ano, já foi para abrir capital. Já foi. E tinha uma solidez muito grande de 30 anos de história liderando nesse mercado, sabe? Então os caras já fizeram isso, eles vão fundir e abrir mercado. Já tava o roadmap deles era esse. Já estava no plano. Legal. E o objetivo do negócio, ainda ali próximo ou logo depois da fusão, era acompanhar os médicos durante toda a sua jornada de formação. Mas depois isso se expandiu para acompanhar as pessoas médicas durante toda a sua jornada. Formação ao dia a dia na prática. E não tem como você falar de dia a dia hoje sem falar em celular, sem falar em ferramenta. E aí a AFIA começou a usar a vocação que tinha para adquirir universidades para, por sua vez, fazer aquisição de startups. E aí criou um pool de startups na AFIA Digital, que a gente fala. E aí eu fui contratado para ser o primeiro General Manager da AFIA Digital. Comecei construindo do zero um produto de prescrição digital lá dentro, que foi uma baita jornada, muito legal. Sou muito grato pela jornada. E depois acabei assumindo toda uma pilar de negócios que tinha produtos digitais para ajudar médicos e médicas dentro da clínica e consultório. Então, gestão de agenda, prontuário eletrônico, ferramenta de telemedicina, a prescrição, que eu mesmo construí, até meio de pagamento. Então, assim, foi uma jornada muito legal também. Foi minha primeira jornada mais corporativa, para ser sincero, né? Porque o Get Your Guide, quando eu entrei, tinha 300 pessoas, quando eu saí, tinha 1.000. A AFIA, por mais que o digital seja um braço separado do negócio... Mas tinha uma visão mais corporativa, menos startup do que a outra. São 10 mil pessoas na empresa como um todo. É muita gente. Então, ter esse nível de relacionamento foi uma jornada nova para mim. Mas foi muito legal, assim, aprendi bastante também. Sou muito grato fiquei 3 anos na AFIA. Você tem formação ou é daquele que caiu no mercado sem formação? Tenho formação, mas não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Eu sou formado em produção cultural pela Federal Fluminense. Não tem nada a ver. Mas isso porque quando eu tinha... Mas tem um quê de comunicação aí, né? Tem um quê muito grande de comunicação. Mas eu escolhi produção cultural porque quando eu tinha 16 anos... Eu sou do interior do Rio, na verdade. Sou de Teresópolis, fica a 1h30 do Rio de Janeiro. Eu tinha uma banda. E aí não tinha onde fazer show. Eu comecei a organizar os shows da minha própria banda. Gostei disso. Fazia captação de patrocínio, fazia o projeto ali, fazia muitas coisas nesse sentido. E aí, na hora de chegar para escolher a faculdade, eu confesso que eu não fazia a menor ideia do que fazer. Super normal, né? Super normal. E aí, a produção cultural meio que aconteceu, que eu tenho uma família que é relativamente... Não chega a ser pobre, mas também não é abastada, sabe? E meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade privada ou para eu morar no Rio, mesmo que eu passasse numa pública. Só que a UF tem um polo no interior, numa cidade no interior do Rio, onde minha avó morava. Então tinha esse curso, parecia fazer sentido, minha avó morava lá, então juntei o útil ao agradável, deixa eu experimentar. Acabou que nos primeiros 3 meses de faculdade eu montei uma empresa júnior, e aí comecei a gostar e ver que eu gostava de montar coisa, de construir coisa, de resolver problema, e aí daí eu não parei mais, porque eu montei a empresa júnior na época que estava começando a se falar de startup, Lean Startup, Business Model Canvas. Aí eu comecei a ler isso tudo. Fui ser estagiário na aceleradora, virei gerente da aceleradora, mudei meu negócio deu errado, fui pra Get Your Guide, 3 anos, AFIA 3 anos e agora tô aqui na LG desde janeiro desse ano, foi ano novo, vida nova. Super recente, né, você tá na LG, cara. Super, tem 4 meses. E ela tem um perfil de empresa de tecnologia corporativa, tem uma cultura mais startup, como que é a cultura da LG? Eu diria que a gente tá no meio. Porque a gente tem 38 anos de jornada, e esses 38 anos de jornada trazem uma solidez, uma robustez de gestão importante, necessárias para o negócio, ao mesmo tempo que por conta da criticidade, da sensibilidade do tema folha de pagamento,
A gente tem vários processos, vários selos de qualidade, ISOs, que fazem com que a nossa operação tenha algumas travas, digamos assim, entre aspas, mas mais por questões de segurança. Você tem muito dado sensível, né? Totalmente. Então, existe um processo de governança e segurança da informação que é muito mais robusto do que uma empresa do tamanho da LG costuma ter, mas muito necessário dado aquilo que a gente trabalha. Mas, ao mesmo tempo, assim, por isso que eu digo que é no meio, porque a gente tem isso que puxa a gente para um lado mais corporativo, mas a gente está, inclusive, num momento de transformação cultural importante para cada vez mais, respeitando essa parte da segurança da informação, de todos esses processos que são muito necessários, a gente ganha velocidade onde é possível e que a gente respire mais essa questão de experimentos rápidos, inovação, foco no cliente e vamos para frente, sabe? Então, a gente está bem no meio, porque a gente não é tão lento e burocrático quanto é uma grande corporação, mas também não somos tão rápidos e inseguros quanto são as startups hoje em dia. Tá no meio termo ali em cima. Eu diria que é... em cima do muro, mas tá efetivo. Tem termos em inglês que não existem termos tão bons em português, né? Porque talvez a forma mais próxima da gente falar sweet spot em português seja em cima do muro, mas sweet spot parece mais interessante, você tá falando que é doce, pelo menos. Exato. Falar de liderança. Essa trajetória caminhou para ser um líder mesmo, né? Desde o início ali com a sua banda, que você me conta, você já tem esse perfil de liderança nata. Mas você tem alguma coisa que você estudou a mais, se aperfeiçoou para ser um melhor líder? Cara, tem duas coisas interessantes. A primeira é algo que eu só passei a dar valor depois. Porque eu achava que a minha faculdade não tinha me ajudado em muita coisa. Só que depois de um tempo eu comecei a refletir, e uma parte importante das coisas que eu estudei na faculdade foram antropologia e sociologia. Então isso faz com que a gente entenda o comportamento humano num outro nível. Então entender isso, estudar sobre isso, sem dúvida fez muita diferença, me ajuda a entender mais sobre as pessoas. E a outra coisa, cara, eu tive o privilégio de ter muita gente muito boa do meu lado me acompanhando. Desde a época da aceleradora de startups até os meus investidores, a Get Your Guide, a Afya. Então eu tive realmente o privilégio de ter líderes que me ensinaram muita coisa. Alguns que a gente acabou não dando tão certo e acontece e ainda assim se aprende, mas a maioria absoluta, assim, cara, grandes inspirações e pessoas com as quais eu tenho contato até hoje. Ontem mesmo eu tava mandando mensagem pra um que é galo fanático, dando uma zoada nele. Então, a conexões pelo futebol, né? Pelo futebol. Futebol é paixão, né? Não tem como. Já acontece. Mas assim, eu gosto sempre de manter, independente de qualquer coisa, manter essa relação. E eu tive o privilégio de ter do meu lado ou acima de mim pessoas que me ensinaram pra caramba. Então acho que é um misto dessas duas coisas, sabe? De ter tido esse interesse meio que forçado à época de estudar sobre comportamento humano, que me deu essa paixão por estudar mais sobre o tema, junto desse privilégio de ter pessoas incríveis que me ensinaram muito só de olhar, assim. Falando de desafios agora, né? Falou um pouquinho de liderança, mas quais são os desafios na sua cadeira hoje para crescimento da empresa ou para a cultura? Quais são os níveis de desafio diferentes que você está enfrentando agora? Transformação cultural, que é o que a gente está falando na LG, é um desafio gigantesco, né? E eu, junto de toda a diretoria da LG, acho que isso talvez seja ponto 1 para a gente destravar o que a gente sabe que a gente pode alcançar de crescimento. E essa transformação cultural não é porque a nossa cultura anterior ou a cultura atual é ruim ou insuficiente, mas sim porque, dado como o mercado está evoluindo, como as necessidades estão evoluindo, cara, você precisa se adaptar e você precisa ter mais fome para conseguir ganhar espaço no mercado que está cada vez mais voraz. Essa é a verdade. O mercado é hostil. Não quer dizer que você tenha que ser hostil também, mas você precisa ter um pouquinho mais de fome. Então, meu desafio como novo entrante na empresa, eu diria que, cara, são 38 anos de história. Desafio número 1 é conseguir entender essa história na maior velocidade de tempo possível, ao mesmo tempo em que eu, como novato que traz essas coisas novas, trago o novo respeitando o que já existe lá. Porque não tem nada mais agradável do que alguém chegando falando que tudo que está sendo feito tem errado. Que mudar. É um one-on-one ali de receita para você ser expelido, né? Então, eu tenho esse lado pessoal importante. É o famoso, respeita a minha história. Respeita a minha história. Como bom carioca, com XXX ainda, respeita. Então, eu pessoalmente me vejo muito nesse desafio de conseguir equilibrar o que eu trago, o que eu já fiz, o que eu já vi, respeitando e incorporando o que a companhia tem.
Eu acho que esse é o desafio da companhia como um todo. Então, esse é um. E o 2, a gente falou aqui no início do nosso papo, como aprofundar ainda mais na intimidade que a gente tem, não só de clientes, mas do mercado como um todo. A gente tem uma frase famosíssima do Steve Jobs que, na minha leitura, todo mundo interpreta, a maioria interpreta ele errado, que ele fala que o cliente não sabe o que ele quer. Na verdade, não é sobre você vai construir qualquer coisa que o cliente vai entender. É que tem uma diferença muito grande entre entender o problema e entender a solução. E aí existe um conceito de jobs to be done, inclusive, que fala muito sobre isso. O cliente sabe o que está doendo. Ele tem um incômodo. Mas não necessariamente ele sabe que tem uma solução para aquilo. E ele não sabe qual é a causa raiz da dor, muitas vezes. A gente falou de funil de venda mais cedo. Aí pode vir uma pessoa para você e falar, então, te vendo um CRM vai fazer com que seu funil de venda seja mais rápido. Mas será que é isso? Será que é só documentar os passos ou será que... Qual é a causa raiz? Então, hoje eu tenho, como diretor de produto e marketing, ajudar a companhia, ajudar os meus pares, ajudar a empresa como um todo nessa maior intimidade, para a gente entender as causas raízes que fazem com que os nossos clientes cresçam mais, cresçam menos, tenham mais ou tenham menos desafio. Então, acho que profissionalmente falando, dentro do meu contexto hoje, aprofundar na intimidade dos clientes é o desafio número 1. Você falou muito de digitalização, né? Aqui até nos bastidores aqui. Tem empresa que ainda não entendeu o que é a digitalização. Acha que é só fazer um aplicativo, acha que é só criar um site, estou digitalizado. Tem toda uma transformação por trás disso. Quais você acha que são os principais erros das pessoas, tirando esses que eu já falei, das pessoas que estão pensando em digitalização, né? Que a gente viu isso muito acelerado na pandemia e que agora, cara, se você não fizer, você vai morrer. Eu acho que eu sou cabeça de produteiro, eu sempre tento pensar no porquê. E acho que o erro número 1 é o porquê. É você não ter claro por que você precisa digitalizar. No final, se você não digitalizar, você vai estar para trás. Mas por que você precisa fazer? E aí você pega... Acho que tem casos interessantes, inclusive na própria pandemia, né? A gente viu um boom enorme de empresas de delivery de mercado. Todo mundo achou que aquilo ia ser sustentado. Não é sustentado. Tem um desafio agora gigante de retenção dessas empresas para fazer com que as pessoas mantenham o comportamento de pedir seu mercado pelo telefone. Digitalização tem um case legal até da pandemia, que foi do Gympass, inclusive, que virou case global, de como eles fizeram para conseguir instrumentar as academias a oferecerem as suas aulas de forma virtual. E por mais que também as pessoas estejam preferindo voltar para a academia, ainda tem uma parcela que ainda faz a aula virtual, que ainda faz a aula remota. Tem 2 cases. Um que a gente trouxe, né, a diretora de marketing do Gympass aqui, ela contou isso é super legal. E o mais legal, a gente trouxe o Lapatin, que faz a Academia Foguete, que é um case de que perpetuou essa história na pandemia. Que são a gente que... A academia não funciona para essa pessoa que tem vergonha de ir para academia e malha em casa porque pensa na saúde, né? Então, é uma coisa, são 2 cases de digitalização muito legais. E o Lapa puxou uma coisa que até é contrassenso das pessoas. Ele não tem um aplicativo, cara. Ele só tem o browser da internet e a pessoa faz tudo pelo Zoom, cara. Isso é muito legal. Também, outra coisa que a pessoa fala da digitalização é criar um aplicativo. Né? Primeira coisa. Não, como se fosse uma varinha aplicativo. mágica. Tendo um aplicativo, eu vou vender meu produto. Cara, a coisa mais difícil é você vender o aplicativo para a pessoa instalar e manter o aplicativo. Porque ela encheu a memória dela, a primeira coisa que ela vai fazer vai deletar o seu aplicativo. Exatamente. E aí você tocou no outro ponto que eu ia mencionar, e você falou do caso do Lapa e o que ele mencionou ali da persona. Pessoa que tem vergonha. Então, entenda o seu público. Então, digitalizar nada mais deveria ser uma forma de você conseguir entregar valor em escala. Em escala eu não quero dizer de você ter 10 clientes e passar a ter 1 milhão, mas pelo menos de você conseguir ter processos mais ágeis para entrega de valor. Mas aí você tem que saber para quem, você tem que saber qual valor você quer entregar, e tem que saber, você acabou de falar um tema fundamental, você precisa de um aplicativo. É um aplicativo, é um site, é só usar o Zoom, é entender o porquê que você faz as coisas, porque o que mais existe na internet são as receitas de bolo, né? Total. Faça isso aqui, faça aquilo ali que vai dar certo. As pessoas são loucas por shortcuts, né? E não tem. Encurtar o caminho é o tendão de Aquiles de todo mundo, né? É igual dieta. Você até pode ficar 30 dias sem ingerir álcool e sem comer doce, mas no 31º você vai voltar. A minha nutróloga, ela fala isso o tempo inteiro. Ela fala, cara, não é sobre
você ir pro radical. O radical não se sustenta, é sobre consistência. O jogo é de consistência. Não é Todo sobre dia... dieta, é mudança de hábito. Exatamente. E o digital é isso, é a mudança de hábito. Os seus clientes estão prontos a comprar o seu produto por uma plataforma digital ou você acha só e você quer fazer e forçar a barra e aí você vai lançar um aplicativo, vai lançar um site novo, mas no final eles querem continuar indo até a sua loja falar com você. Acho que é isso que falta entender, sabe? O pessoal o digital tem que estar digital se não estou ultrapassado. Será que é o seu negócio todo? Será que é uma parte do seu negócio? Será que você precisa de verdade? Acho que é isso que é o pulo do gato. A gente falou brevemente de um negócio que está sendo pouco falado aqui, né? Que é a inteligência artificial. Mas como vocês estão usando a inteligência artificial lá? Eu imagino que tem a preditiva, a generativa. E quais vocês usam lá na LG? Boa. A verdade é que a gente ainda está aprendendo. Talvez os únicos que sabem... Quer dizer, até uma coisa curiosa, eu ia falar uma coisa aqui, mas eu lembrei de uma notícia que me contradiz. Eu ia falar que talvez os únicos que saibam de fato como funciona a inteligência artificial sejam o pessoal do OpenAI, mas outro dia saiu uma matéria que eles mesmos não entendem. Eu acho que a verdade é que talvez ninguém entenda ainda com profundidade, porque isso é muito novo e está evoluindo muito rápido. Na minha concepção, a gente está à beira aí de uma quarta revolução industrial por conta da inteligência artificial generativa. A gente na LG está entendendo como a gente incorpora isso em dois lados ao mesmo tempo. Um lado é como a gente usa IA para gerar valor para os clientes, e aí com esse pool de dados, usando de forma responsável, de forma sensível e etc., dar insights, que eu falei ali antes, né, ajudá-los na tomada de decisão, consolidando os dados dos próprios clientes para trazer insights para os próprios clientes. Então, essa é uma parte. E a segunda parte é como a gente transforma a nossa operação mais eficiente. Então, você já tem aplicações de inteligência artificial comprovadas para você otimizar atendimento, para você programar mais rápido, entregar mais software. Copilot da Microsoft é super Exatamente. interessante. A gente é parceiraço da Microsoft aqui no Brasil, inclusive. Então, a gente está vendo como é que a gente trabalha nessas duas frentes. Internamente, para que a gente entregue valor mais rápido, e para fora, para que a gente entregue mais valor. Acho que são as duas aplicações padrão, inclusive, que está todo mundo fazendo. Ainda não tem nada de exatamente muito tangível, porque a gente está testando, está aprendendo, mas nos próximos meses aí a gente já deve ter algumas coisas bem legais para fora, principalmente com soluções nossas, utilizando inteligência artificial para trazer coisas inéditas ali para os nossos clientes. Tem muita gente que eu vejo que tem medo da substituição do humano pela inteligência. Mas o que eu vejo na prática ainda é segurança de dados. Esse é o real medo das pessoas hoje, né? E vocês trabalham com muitos dados sensíveis, né? Eu creio que isso é um grande layer de dificuldade de você implementar uma ferramenta nova, né? Exatamente. E esse ponto é até engraçado, porque quando começou a se falar de inteligência artificial nos Estados Unidos, o pique de todo CEO era: vou diminuir em 30%, 40% o meu workforce, minha força de trabalho. Aí agora mudou para, cara, vou potencializar as pessoas. E eu vejo inteligência artificial dessa forma. É claro que, como em toda a revolução industrial, você tem trabalhos que passam a ser, funções que passam a não ser necessárias e outras que surgem. Quem não vai lembrar aqui, na época que você tinha cobrador de ônibus em todos os ônibus. Agora tem ônibus que não tem mais cobrador, você só passa o cartão e tá entrando. Então foi uma digitador, né? Tipo, professor de datilografia. Todas as profissões que não existem mais porque chegou o computador e aí isso evoluiu. Então, não há dúvida de que algumas funções, algumas profissões vão deixar de existir, não sei exatamente quais, por conta da inteligência artificial. Mas outras vão surgir no lugar. O engenheiro de prompt é uma que está em alta agora. Exatamente. E não tem nem formação para um cara desse. Não tem. O cara fala: não, sou engenheiro de prompt. Me conta você, engenheiro de prompt, como você conseguiu se denominar como engenheiro de prompt? Da onde você surgiu? Tipo aquele, eu sou o guru da internet, virei engenheiro de prompt. Não, zoeiras à parte, né? O cara normalmente é um programador que entende como funciona a inteligência artificial para dar o prompt perfeito ali, né? Então, exatamente. É isso, né? Onde a gente vai procurar conhecimento, eu acho que a formação formal não está acompanhando essa evolução. E falando disso, vocês têm uma área também de aprendizagem. Como que vocês pensam nisso para ter o lifelong learning, né?
de deixar isso ativo nas empresas? Tem um estudo, se eu não me engano, do MIT, que mostra que até 2026 o mundo vai gastar 3 bilhões, se eu não me engano, de dólares em transformação digital, e desses 40% é em educação corporativa. Então, esse é um tema que ele não está quente, ele está pelando. Ele está pelando. E se você pega qualquer pesquisa sobre as dores do RH, pega da Gartner, pega de outros estudos, capacitação de liderança e de pessoas é uma dor que está lá em cima para os RHs. Porque o custo de contratar é alto. E aí se você contrata, e a gente falou mais cedo de você pular etapas no fluxo de venda. O mesmo serve de você pular etapas na contratação e no onboarding da pessoa. Um onboarding bem feito, um treinamento bem feito, um lifelong learning, uma academia corporativa bem feita, faz com que o colaborador sinta que ele está sendo investido pela empresa, então ele se sente mais feliz, se sente mais parte daquilo, e ele acaba entregando mais resultado. Então, educação corporativa, esse é um dos pilares de produto da LG, a gente chama de gestão de talentos, né? Em que a gente tem todo o fluxo de gestão, desde o processo seletivo até a avaliação de desempenho e a academia corporativa, então a gente oferece isso dentro da LG. Cara, é um dos pilares estratégicos para a gente de investimento para esse e para os próximos anos, porque a gente vê que a forma de aprender mudou pra caramba. Ela é omnichannel. Totalmente omnichannel. E não é mais aquela coisa de conteúdo passivo. Então a gente precisa adequar as nossas soluções, entendendo. E é engraçado que você fala academia corporativa, muitos negócios acabam contratando soluções de prateleira, né? E aí todos têm os mesmos cursos, todos têm o mesmo conteúdo. E a IA generativa ajuda muito nisso, inclusive. Personalizar, né? Você personaliza de acordo com a demanda não da empresa, mas de cada colaborador daquela empresa. É entender que aquela pessoa tem um desafio de comunicação e um desafio técnico de análise de dados, e aquela outra fala muito bem e é bom em dados, mas ela precisa melhorar a apresentação, por exemplo. Design. Então, assim, você consegue entender mais das pessoas por meio dos dados, e aí eu acho que a maior aplicação de dados com inteligência artificial é você conseguir ter uma relação que é de 1 para muitos, mas que você consegue, por conta das ferramentas, fazer de 1 para 1. Isso é sensacional. Agora, pra gente chegar na reta final aqui, que mensagem você deixaria pra pessoa que tá entrando no marketing agora e que fala, cara, gosto disso porque o marketing digital tá em alta, vi uns caras na internet ganhando muito dinheiro, vou entrar nesse mercado. Excelente ponto, cara, excelente ponto. Não caia no conto do vigário. Essa é a primeira coisa que eu falaria. Se parece bom na internet, provavelmente não é isso tudo. Tenha diligência, talvez seja o principal conselho, assim. Quando a gente está começando alguma coisa, a gente está com muita ansiedade, né? E aí a gente, às vezes, acaba tomando decisões muito emocionais. Nós somos seres emocionais, mas quando a decisão pende muito para esse lado, você acaba não analisando tudo que tem aquilo para tudo que tem, né, naquele contexto. E talvez a coisa que... Tem um mentor meu que ele me provocou uma coisa quando eu estava também nessa transição de carreira, e eu uso isso até hoje, e aí eu vou tomar a liberdade de roubar o que ele me ensinou e passar para frente. Ele me perguntou para o que eu estou otimizando minha vida naquele momento. E aí você pode otimizar a sua vida para ganhar dinheiro, para aprender, para fazer networking, para ter mais qualidade de vida. Você acabou de ter filho, então você quer ter uma carga de trabalho menor. Então, para que você está otimizando a tua vida naquele momento? E uma vez que você reflete sobre isso, aí você consegue entrar nessa jornada de marketing aonde entrar. Porque você entrar numa empresa early stage é muito diferente de você entrar numa corporação, que é muito diferente de você entrar numa que está numa terceira, quarta rodada de investimento. A depender do que você quer otimizar a sua vida naquele momento, isso vai fazer muita diferença, independente de você estar falando de marketing ou não. E aí, quando você está falando de marketing específico, para não ser tão genérico quanto eu fui agora, cara, acho que tem duas coisas que são interessantes, assim. Primeiro, eu sou generalista na minha carreira, né? O marketing aconteceu para mim e eu não sou especialista em marketing. Tem gente muito melhor de marketing do que eu, mas talvez onde eu jogue bem é juntar essas duas coisas, de marketing e produto. E são coisas que são muito entrelaçadas. Eu acho que a carreira empreendedora te ajudou a unir essas pontas aí, exatamente. Né, e foi minha via sempre mais forte, assim, sabe? E aí talvez a dica principal
Cara, tá entrando no marketing. Marketing é sobre entender desejos e necessidades. Não é sobre construir coisas bonitas e fazer textos que chamem a atenção. Isso a IA generativa vai fazer por você. Faz. Agora, entender clientes, entender o que é necessário, entender o que é preciso, se conectar de fato ali, fazer A gente fala muito de discovery em produto, mas tem que ser discovery em marketing também. As campanhas de marketing, elas surgem após um conhecimento muito profundo sobre a demografia target ali. Então, cara, foca muito em entender. Fazer pergunta, acho que é a característica-chave para o profissional atualmente. Quando você já chega achando que você tem todas as respostas, provavelmente vai dar errado. Bom demais, Aloysio. Obrigado, viu, pela sua presença aqui, compartilhar seu conhecimento, sua trajetória com a gente. Você que gostou desse episódio, deixa seu like, seu comentário e até a próxima. Esse foi o ContuberCast com Aloysio Moraes da Lugar de Gente. Bora ver as 3 lições que a gente aprendeu nessa edição? Número 1. Ao invés das empresas focarem na retenção dos talentos, o ideal seria focar no encantamento de talentos. Na prática, isso significa que vale muito mais a pena quando as empresas oferecem jornadas que fazem o colaborador gostar de pertencer ao lugar. Isso sim faz a diferença nos resultados e diminui consideravelmente o índice de turnover. Lembre-se, pessoas que se conectam ao seu negócio ficam bem mais produtivas. Número 2. Para criar intimidade com seus clientes, você não precisa entrar no campo pessoal, mas é fundamental manter encontros recorrentes porque isso ajuda a entender quais são as verdadeiras causas das dores e necessidades reclamadas. Portanto, quanto maior for a sua conexão no relacionamento com seus clientes, melhor será a sua estratégia ao resolver os desafios que eles trazem. Número 3. Sabe quem qualifica de verdade o lead do funil de vendas? É a equipe comercial. O funil de vendas pode ser um caminho bem prático de prospecção do marketing digital, mas no dia a dia, essa estratégia também depende bastante do talento da sua equipe comercial. Portanto, treine muito a sua área de vendas para que ela consiga qualificar o seu lead em sintonia com a abordagem do funil. E aí, concorda com essa ideia?